Muito bem. Então, nós vamos hoje começar, embora vocês já estejam lendo, acho que sobre o assunto, né? Os mártires da igreja, nós vamos tratar também um pouco sobre ele aqui na nossa aula, não da mesma perspectiva do livro, mas uma outra perspectiva aqui também, ah, pensando sobre agora, essa semana e a próxima, sobre os mártires da igreja. E aí a gente vai fazendo aquela dentro da nossa linha do tempo, vai e volta de acordo com os temas que a gente vai tratando, né? Ah, a ideia é chegar até perto dos pré-reformadores, mas até lá a gente tem um caminho. E nós vamos, então, nesse caminhar, nós vamos hoje pensar ou fazer a primeira parte aí pensando sobre estes homens que foram os mártires da igreja. Para a gente voltar ou pensar sobre os mártires, embora os livros vão começar com os pais, normalmente, que foram martirizados e tudo mais, mas eu acho que se faz necessário nós pensarmos de uma maneira muito especial aqui no primeiro mártir da igreja. Pelo menos oficialmente, que a gente tem um registro do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão. Eu acho que não podemos partir para outros sem pensar especialmente nele. E só para a gente situar a história, né, a gente tem que lembrar que nós temos aí alguns eventos importantes acontecendo. Primeiro, a morte de Cristo, sua ressurreição, sua ascensão dos céus, a descida do Espírito Santo, Pentecostes, toda esse momento maravilhoso e glorioso aí que a igreja começa a ter e viver, né? Jesus é tirado deste mundo, ele diz que vai voltar novamente, ele manda o Espírito para estar entre nós, para viver entre nós, para caminhar entre nós. Pedro prega, né? Milhares de pessoas se convertem, ou seja, a igreja está acontecendo, as coisas estão acontecendo, o evangelho está crescendo, o evangelho está sendo disseminado de uma maneira maravilhosa, as coisas estão indo, e então nós temos o primeiro mártir cristão, tá? Estevão. Estevão. Estevão, ele era um diácono, um evangelista, né? E foi, pelo menos na era da igreja, primeiro a, por assim dizer, né, receber a coroa do martírio pelo nome de Jesus. E ele permanece à frente, ou seja, o primeiro deste nobre exército de mártires. E realmente ele é perfeito para essa figura, um protótipo, né, do verdadeiro mártir. Que é alguém que tem algumas características que nós vamos observar também na vida de muitos desses outros mártires da história da igreja. Ele é alguém inabalável em sua fé. Ele é ousado e destemido diante dos seus acusadores. Ele é fiel na sua defesa perante o sinédrio. Ele é livre de malícia nas suas mais fortes declarações. Mas ainda assim, ele é um homem cheio de bondade. Ele é um homem cheio de amor. E ele sela o seu testemunho com o seu sangue. O seu testemunho com o seu sangue. Então, isso é fundamental para a gente ver em muitos dos outros mártires cristãos. Nós também vamos ver coisas semelhantes. Tá? Ah, alguns aspectos, né? Estevão lembra até o próprio Senhor Jesus. Ele fala como, semelhantemente Jesus, Senhor, recebe o meu espírito, ou Pai, e Jesus vai falar, Pai, nas mãos entrego o seu espírito. Ele vai falar em Atos 7,60, Estevão, né? Senhor, não lhes imputes este pecado. Jesus na cruz vai falar, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então veja que
de certa forma, tem algumas semelhanças até com o próprio Cristo, né, esse martírio aí de Estevão. E como protótipo, né, para os mártires cristãos, de fato, Estevão ele vai demonstrar essa capacidade de não se mover daquilo que ele crê. Ele mantém firme a sua convicção. E essa e o resultado disso vai ser a sua morte, vai ser o seu fim. E aí, na história da igreja, quando a gente vai passar pela vida dos mártires, a gente vai ver que estes homens também foram homens de coragem, homens que realmente viveram uma vida para defender a verdade do evangelho, para defender a fé. Eles não abriram mão, né, das suas convicções. E eu acho que isso que é importante para a gente pensar também na nossa vida. Quando a gente pensa em história da igreja, às vezes a gente, e eu tento evitar isso, né, de ficar numa matéria apenas se a gente ficar falando do que aconteceu e tal. Que eu acho que ela tem que ser uma matéria, ou mesmo a história da igreja, ela tem que ser algo que seja relevante para a minha vida hoje. Tem que ser relevante para a minha formação espiritual, para o meu modo de ser. E aí a gente tem que olhar para estes homens do passado e ver o quanto eles, eu falei isso já na última aula, quanto sangue foi derramado para que o evangelho chegasse até nós da maneira como chegou. E para nós termos liberdade hoje de anunciar esse evangelho, muito sangue foi derramado. A internet com instabilidade. Vocês estão me ouvindo? Que apareceu aqui que deu instabilidade na minha internet. Tá tudo bem, então tá bom. Ah, mas então nós temos aqui Estevão sendo esse primeiro e colocando aqui ele talvez como um protótipo para os demais mártires da igreja. Tá? A igreja, ela já está sofrendo problemas naquele período, logo no seu início, tanto do lado interno quanto do lado externo. A igreja, a jovem igreja, está Tá sendo. falhando bastante o professor. Então, Oi? Oi, Paulo? não sei se é pra mim. Alô? Paulo falou alguma coisa? Tudo ok? Então, vamos lá. Então, a igreja ela já está tendo problema, tanto pelo lado de dentro, problema interno, quanto problema externo. Multidões estão se convertendo. Os sacerdotes, alguns sacerdotes começam a olhar para a fé e ver aquela situação. Os gregos helenistas, né, os judeus de origem grega, começam a murmurar contra os nativos da Judéia, porque as viúvas estavam sendo negligenciadas. E aí, em Atos 6, nós temos a nomeação dos diáconos, e, né, então, pelos nomes dados, parece que os 7 escolhidos eram gregos, todo do lado dos murmuradores. Tá? Então, e Estevão era um deles. Tá? Estevão era um desses que fora ali, era um dos escolhidos para tratar disso. E Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, um homem dominado pelo Espírito Santo, tanto que o seu martírio ele vai dizer que veja os céus abertos, ele vê o Filho do Homem ao pé, em pé à direita de Deus. Então demonstra que ele era um homem realmente cheio do Espírito, cheio do poder, cheio da graça de Deus. E então ele é como um verdadeiro crente, de fato, que está olhando para as coisas do alto e com uma vida centralizada também no Espírito de Deus. Então, o que nós temos aqui logo no início, então, é este homem
morrendo por causa da verdade. E qual é a verdade que Estevão está demonstrando? A grande verdade é que Estevão está falando sobre a questão de que ele fala, em certa forma, para aquelas pessoas ali que estão ali ouvindo a, ou a forma como ele vai falar diante do Sinédrio ali, é realmente um ataque para os judeus, porque ele de certa forma, ele está falando contra entre aspas, né, contra o templo, porque ele fala, olha, os céus, o Senhor habita nos céus. Um templo feito por mãos humanas não pode reter a presença de Deus. Deus não vai ficar fechado num lugar. Deus não vai ficar restrito a um ambiente. Ele é o Deus que está nos céus, seu trono está no céu. E aqui ele está, aqui é o estrado dos seus pés, como a Bíblia fala, ou seja, o que na verdade a Bíblia está dizendo é que nada pode comportar a presença, nada pode segurar a presença de Deus. E Estevão está falando isso. Ele fala, olha, e aí ele vai falar, olha, vocês fizeram isso, fizeram aquilo, mas na verdade o que Estevão está fazendo é de fato confrontar a, com a verdade o estilo de vida que eles estavam realmente querendo levar. Bom, com isso, quando Estevão fala que viu os céus abertos e viu o Filho do Homem, né, em pé e tudo mais, na hora que ele está sendo apedrejado. Então, Estevão, ele de fato viu Jesus Cristo, e realmente esteve diante daquela cena, olhando em sua morte a presença de Jesus, quando ele fala que nas mãos do Senhor estava entregando o Espírito. A partir daí, a perseguição começa a crescer na igreja. A partir daí, a perseguição vai aumentar e isso vai levar à dispersão dos discípulos. Né? Os discípulos começam a se dispersar para outras regiões por causa da perseguição. A morte de Estevão é o estopim, digamos assim, para a perseguição que começa em Atos 8. Atos 9, nós vamos ver como Paulo está perseguindo a igreja, né? Atos 8, Atos 9, como Paulo quer destruir os cristãos, quer matar os cristãos, até que ele acaba sendo encontrado, né? Ele acaba sendo resgatado, ele acaba sendo visto naquele momento pelo Senhor e o Senhor o leva à fé. Então, na verdade, começa-se ali uma grande perseguição para com a igreja. Tá? É interessante que uma frase, um provérbio bem, que depois vai surgir, depois de algum tempo, é: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, em meio à vergonha, ao sofrimento e tudo mais, a igreja está aqui. A igreja está vencendo. E aquilo já estava, então, acontecendo. Já estava acontecendo. Já estava sendo visto. E o último recurso, realmente, da crueldade humana é a morte, né? Mas a fé cristã, ela, na sua primeira dificuldade, provou-se mais forte do que a morte, em sua forma mais assustadora. É interessante que Estevão, sendo apedrejado, ele ainda pôde dizer que a igreja vencia. Mesmo no meio de toda a dominação romana, de tudo que estava acontecendo, eles não rejeitam, eles não se colocam contra a verdade, mas eles vão
continuar defendendo a verdade. Então, a perseguição é deflagrada para a igreja. Saulo, na verdade, é naquele momento aquele que está sendo o principal dos perseguidores da igreja, e a igreja, então, está tendo a sua história manchada pelo sangue dos cristãos que estão sendo mortos por causa do evangelho. Então, a perseguição ela vai disseminar, ela vai continuar a partir depois do martírio de Estevão. Nós vamos ter outros sendo perseguidores da igreja. E entre eles, naturalmente, especialmente depois o apóstolo Paulo, nós conhecemos bem a história, que ele mesmo disse que não se sentia digno de ser chamado apóstolo. E uma das razões é porque ele perseguiu a igreja. Uma das razões foi porque ele quis destruir a igreja. As pessoas tinham medo de Paulo, tanto que quando Paulo se converte, quando Paulo é convertido, a Deus manda Ananias, né, e falar com Paulo para abrir os olhos de Paulo. Ananias tem medo, mas ele vai porque Deus mandou. Ninguém quer treinar Paulo. Barnabé vai abandonar os apóstolos para ir ter com Paulo e cuidar de Paulo, preparar, porque havia o medo de Paulo estar, por exemplo, mentindo para enganar a igreja e derrubá-la, de descobrir quem eram os cristãos para pegá-lo. E assim as coisas estavam acontecendo. A igreja perseguida, a igreja sendo pessoas sendo mortas, mas ainda assim o evangelho vai prosperar, o evangelho vai continuar crescendo, o evangelho vai continuar sendo disseminado, o evangelho vai continuar sendo levado adiante. Então, eles não teriam poder para extinguir o poder de Cristo. Eles poderiam até tentar, poderiam até realizar coisas, mas a igreja, ela é, no fim, vencedora. Né? Então, nós temos aí, no início do nascedouro praticamente da igreja, nós já começamos a ter, então, essas perseguições contra a igreja. Tá? Então, esse ponto ele é fundamental para a gente entender também o que vem a acontecer mais adiante na própria história da igreja. A igreja mesmo vai ter aí seu trabalhar acontecendo nesse sentido, né, para que as coisas vão surgindo, né, para o desenvolvimento da igreja também. Muito bem. Deixa eu Deixa-me só aqui, estou com um material maior aqui, eu preciso seguir. Só um minutinho. Muito bem. Depois nós vamos ter, né, o próprio Paulo, que ele é também martirizado um pouco mais adiante. E aí começa-se as histórias mais próximas aí dos pais da igreja, né, dos pais da igreja, onde a gente vai ter os primeiros Roma e seus governantes a partir do ano 64 depois de Cristo até o ano 177. Nós temos aí talvez um dos piores períodos de perseguição da igreja. Né? Pedro e Paulo são mortos, né? O martírio chega para Pedro e Paulo, eles
Ah, então, eles são martirizados, eles ah, vão ser afastados, então, aí, digamos assim, né, da vida da igreja. Nós perdemos aí estes homens, mas a coisa continua acontecendo. Eu acho que eu citei aqui já em alguma das aulas de vocês o que Nero fez em Roma, matando os cristãos. Ele põe fogo em Roma primeiro, depois ele vai culpar os cristãos, né, pelo fogo que ele pegou em Roma. Ele queima cristãos com tochas para enquanto elas queimam como tochas, ele está sendo ah, uma, uma, uma sensação de usá-los ali nas suas festas para iluminar suas festas e trazer alegria, diversão para aquelas pessoas inicialmente, né? Oi, Paulo. Professor, você falou do período de maior, um dos períodos de maior perseguição, eu não consegui pegar aqui. Qual foi? Você falou Ah, ok. uma época? Foi o período de Nero, Tá, ali a partir do ano 64, mais ou menos, depois de Cristo. Tá? ok, obrigado. Então, é esse período de 64 até 177, é o primeiro período realmente Roma e seus governantes e de muita perseguição, então, para a igreja e mortes e tudo mais. Então, a primeira perseguição sobre os imperadores, os imperadores, eles vão começar a perseguir os primeiros imperadores ali naquele período a partir do ano 64, 65 e vai haver ali um grande período de perseguição. Ah, no ano 70, nós temos a queda de Jerusalém, então são fatos históricos importantes, né? Jerusalém é sitiada, dominada, General Tito destrói Jerusalém, né? Os romanos destroem realmente Jerusalém, e aí há uma queda da nação de Israel. Ah, e aí a história conta aí que foi durante os reinados de Vespasiano e do seu filho Tito, que é interessante, que é nesse período que, muito embora está sendo destruído Jerusalém, os cristãos estão crescendo. Você pediu a palavra de novo, Paulo, ou é a mão ainda que está erguida? Esqueci de abaixar, vou abaixar Ah, aqui. não, tudo bem, não tem problema, desculpa. Bom, Fica tranquilo. Ah, no ano, fica tranquilo, não precisa disso, para você não achar aí a mão aí, deixa ela aí. Fica sossegado. Bom, ah, no ano 81 depois de Cristo, Domiciano, que é o irmão mais novo de Tito, é talvez um dos mais cruéis imperadores que de fato vão tentar apagar o cristianismo. Tá? Ah, os, embora Tito e Vespasiano tenham derrubado Jerusalém, eles toleravam os cristãos. Tá? Eles chegavam a tolerar os cristãos. Tá? Mesmo que perseguisse um pouco, mas eles toleravam. Tá? Eles eram mais, digamos assim, covardes nesse sentido. Mas Domiciano não. Domiciano levanta uma grande perseguição contra os cristãos, porque, na verdade, é interessante. Ele tinha na sua mente, né, Domiciano, ele era interessante essa figura, porque ele tinha na sua mente um temor supersticioso ah, de que apareceria uma pessoa nascida na Judéia, da família de Davi, que deveria obter o império do mundo. Ou seja, Domiciano ele está ouvindo da história de Cristo, né, do que iria acontecer quando Cristo viesse. E ele, então, por causa disso, por causa desse medo, então ele não poupa nem os romanos de nascimento. Tá? Imagina, nascia um judeu, ele queria matar as crianças judias. Tá? Ele queria matar, porque ele não sabia se poderia ser aquela criança
que seria essa que nasceria para tirá-lo do trono. É interessante, né? Como é isso? Eusébio, ele vai dizer, né, o pai da história eclesiástica, Domiciano, tendo exercido a sua crueldade contra muitos injustamente, matando não poucos homens, matando não poucos homens nobres. Deixa eu ler exatamente como Eusébio coloca, tá? Tendo exercido sua crueldade entre muitos, injustamente matando não poucos homens nobres e ilustres de Roma, e tendo sem causa punido um vasto número de homens honráveis, com o exílio e a confiscação de sua própria propriedade, por fim estabeleceu a si mesmo como sucessor de Nero em termos de ódio e hostilidade contra Deus. Ainda usando Eusébio, ele também seguia Nero ao endeusar a si mesmo. Ele comandou que a sua própria estátua fosse adorada como Deus, reviveu a lei da traição e pôs em temeroso lugar suas terríveis provisões. Sob tais circunstâncias, cercado de espiões e informantes. Quão terrível deve ter sido essa segunda perseguição aos cristãos. Então veja que ele realmente era um homem atormentado, mas ele queria perseguir e matar os cristãos. Ele queria realmente, realmente matar cristãos. Acho que era um prazer que ele tinha. Né? Então, nós temos aí essa primeira perseguição e, e estes homens, né, começando a ser mortos. Então, aí, as coisas vão acontecendo e a gente não pode ter tanto, infelizmente aqui o nosso tempo é curto, mas nós, dentro desse período de perseguição, alguns homens se destacam. E o primeiro aqui que eu vou destacar, depois de Estevão, assim, é Inácio. Né? Inácio é aí o primeiro homem para a gente trabalhar ou falar um pouco aqui. Martírio de Inácio. Martírio de Inácio. Inácio de Antioquia. Não há nenhum outro fato do início da história da igreja mais sagradamente preservado que o martírio do bispo Inácio de Antioquia. E não há narrativa mais celebrada do que sua viagem como prisioneiro em correntes da Antioquia para Roma. Tá? É interessante isso. Muitos deles morriam jubilosos, né, pela morte por causa do evangelho. Os imperadores, de modo geral, os historiadores, de modo geral, vão colocar, né, o imperador Trajano é como responsável por isso. O ano é mais ou menos 107, ele visita Antioquia, por que causa não se tem um apontamento para isso, mas aparentemente os cristãos foram ameaçados de perseguição por ordens dele. Inácio, preocupado pela igreja em Antioquia, desejou ser introduzido na presença de Trajano. Seu grande objetivo era prevenir, se possível, a perseguição ameaçada fosse acontecer. Então, Inácio, com esse objetivo em vista, ele apresentou ao imperador o verdadeiro caráter e condição dos cristãos e ofereceu a si mesmo para sofrer no lugar deles.
Interessante como ele se coloca como aquele que quer, ou aquele que vai, ou aquele que quer assumir o lugar dos cristãos. Bom, então ele vai falar, ou vai se colocar assim diante do imperador Trajano. Os detalhes dessa conversa não são dados nos relatos que falam sobre essa conversa, mas existe, então, qualquer suspeito, alguma coisa, a gente também não tem como acrescentar, né? De qualquer modo, o que resultou disso? Que a história acabou na condenação de Inácio. Ele foi sentenciado pelo imperador e foi levado a Roma. E segundo a história, ele foi lançado às feras selvagens para entretenimento do povo lá no Coliseu, em Roma. Então ele recebeu a cruel sentença em reclamar, sem reclamar, perdão, e de bom grado submeter-se às cadeias, crendo ser assim por sua fé em Cristo e como um sacrifício pelos santos. Então ele faz, ele morre se colocando no lugar do seu povo. Ele morre se colocando no lugar das pessoas a que ele entendia que ele deveria proteger com a verdade. E é isso que ele faz. É isso que ele vai tratar, trabalhar, fazer, de modo realmente que ele não tem medo disso, dessa morte. Então, ele não teme ser um sacrifício. Ele quer defender, de fato, aquela verdade. Então, ele chega nesse ponto de realmente se entregar pela vida, né, dos cristãos. É isso que ele vai fazer. Então, veja que esse é o primeiro grande nome à parte, aí também, depois que a gente já falou de Estevão, né? E ele, então, vai ser lançado às feras e vai, de fato, morrer como um mártir cristão. Né? Um mártir cristão. A partir daqui, nós vamos continuar, né? Vamos ver se tem mais uma coisa aqui que eu quero falar de. Então, alguém quer perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Não sei se vocês já leram alguma coisa, quiserem comentar. Só abrir o microfone e falar. Ninguém vai falar. Silêncio. O único falador aqui sou eu mesmo. Parece uma metralhadora aqui no par. Mas vamos lá. Então, nós temos, depois do martírio de Inácio, talvez, lógico que há entre outros nomes ali, mas ainda continuamos tendo a perseguição da igreja, as coisas continuam acontecendo, né? A igreja continua sendo atacada, e aí nós temos o início do segundo período da igreja, a partir daí de perdão, a partir de 167 em diante ali, 177, né, que vai até 167, que é o último, é o final do primeiro período da igreja. E aí nós temos o martírio de Justino, né? Martírio de Justino. Justino Mártir, inclusive. Né? Justino Mártir. Então nós temos aí o martírio dele e como é importante a gente também analisar mais este aí sendo martirizado por causa do cristianismo. Bom, Justino nasceu em Neápolis, na Samaria, de pais gentios. Não é
embora tenha nascido ali naquela região, ah, seus pais eram gentios e, de fato, não judeus, e nem judeus misturados com os samaritanos, né? Mas ele é um gentio que está ali vivendo naquela região de Samaria. Ele, então, nasceu nessa região. Quando jovem, estudou diferentes seitas filosóficas, não encontrava satisfação no coração e ansiava por essa satisfação. E ele foi levado a ouvir o Evangelho. E ele descobriu nisto que, através da bênção de Deus, um perfeito descanso para sua alma e cada desejo do seu coração seria integralmente cumprido. Ele veria ver se cumprir. Então, ele se torna um cristão sincero, um celebrado escritor em defesa do cristianismo. Aurélio, que está reinando nesse período, ele e Justino se torna um homem marcado por ele. Aurélio vai acusá-lo, realmente vai acusá-lo de diversas coisas. Ele é submetido a torturas, e eles queriam que ele sacrificasse aos deuses, mas ele rejeita isso. Então, ele continua fiel ao Senhor. E algumas... Há uma história aqui que eu quero ler para vocês dessa parte, que é bem interessante, tá? Deixa eu pegar aqui. Bom, falando sobre a prisão de Justino. Ele foi preso com 6 de seus companheiros e todos foram levados perante o prefeito. Eles foram requisitados a sacrificar aos deuses. Ninguém, respondeu Justino, cujo entendimento vai abandonar a verdadeira religião por causa do erro e impiedade. A menos que se sujeite, disse o prefeito, você será atormentado em miséria. Não desejamos nada mais, sinceramente, ele respondeu. Além de suportar torturas para o nosso Senhor, além de suportar torturas para o nosso Senhor Jesus Cristo. O restante concordou e disseram, somos cristãos, não podemos sacrificar aos ídolos. O governador, então, pronunciou a sentença. Quanto a esses que se recusam a sacrificar aos deuses e a obedecer os decretos imperiais, que sejam primeiro açoitados e depois decapitados de acordo com as leis. Os mártires se alegraram e louvaram a Deus. E sendo levados de volta à prisão, foram açoitados e depois decapitados. Isso aconteceu em Roma por volta do ano de 165. E assim morreu, em Cristo, mais um dos primeiros pais da igreja. Os primeiros pais da igreja, que também vão morrer nessa defesa da verdade. Professor, Oi? percebi aqui o Inácio, ele era bispo, o Justino, ele era um padre? Estou vendo aqui Possivelmente. no internet algumas coisas, e dá para se perceber que parece que né, vamos dizer assim, defensores da igreja eram normalmente bispos ou padres, né, pessoas É, do catolicismo, né, vamos dizer assim. normalmente eles vão ser. Normalmente é isso. Normalmente são os bispos, são padres. Não é como a gente vê hoje, né? É um pouco diferente. A gente tem que lembrar que é um outro período da igreja. A igreja ainda é uma igreja. Padres porque são pais, digamos assim, né? Não seriam padres como na Igreja Católica Romana, porque isso só vai ser a partir do ano 320, né? Ah, Depois, então, não... Oi? depois da Reforma Protestante que a gente começa a, vamos dizer assim, a mudar, mas historicamente, a mudar
vamos dizer assim, ser mais usual a palavra pastor, porque eu sei que, tipo, são palavras, vamos dizer assim, que quer dizer tudo a mesma coisa, no final é tudo pastor, vamos dizer assim, tipo, bispo, diácono, presbítero, é pastor. Mas, assim, eu queria saber, quando deu, tipo assim, no início da igreja, da história, e percebe que os defensores são bispos, padres, tipo assim, pelo menos aqui eu lendo, todos os textos que eu estou lendo aqui na internet, normalmente se dirigem a eles, né, como, vamos dizer assim, os primeiros perseguidos também, e que primeiros É, defensores. só lembrando, né, e essa é a diferença, Paulo, porque a igreja ela vai caminhando bem, embora perseguida, até o ano 300 e pouco, né, quando a igreja se torna estatal. E aí a igreja vira a Igreja Católica Romana. Então nós temos uma igreja verdadeira, digamos assim, até o ano 324, 325, que depois, com a estatização da igreja, a igreja se tornando uma coisa do Estado, e por isso que ela se torna a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma igreja de Roma, acaba a perseguição da igreja, os cristãos vão viver em paz, mas é aí que começam a surgir todas essas coisas que nós temos na história da Igreja Católica, né? Começam a surgir os papas, começam a surgir a idolatria, né? A questão dos ícones, né? A, a, fazer as imagens de escultura, de adoração, cultos a anjos e todas as coisas. Que até então podia até acontecer, mas não no meio do cristianismo verdadeiro. Mas vai acontecer no ano 300. Aí do ano 324, 325 até 1500, mais ou menos, quando nós temos ali, um pouco antes, né, ali com o começo dos pré-reformadores, que nós saímos desse período de trevas, realmente. Embora você vai ter um ou outro homem aí, como Agostinho, que é um grande defensor da verdade, que nós vamos ter no meio dessa história. Mas até então a gente não tem. Então a igreja ela vive um período realmente de trevas, nesse período de 300 e pouco até mais ou menos 1500, pouco antes, né, porque os pré-reformadores começam a surgir ali em 1400 e pouco, um pouco, quase 100 anos antes da reforma, mesmo, né, em si. Mas o que vai trazer, e aí você tem toda a razão no que você falou, o que vai trazer de volta a igreja para a verdade é a reforma. Sim. Embora houvessem movimentos e grupos que defendiam uma certa verdade, ou uma verdade até nesse período, mas eles eram pequenos, grupos sem forças, tudo mais. Mas é o movimento da reforma é que restaura, por assim dizer, sem dúvida, né? Mas é E isso esse aí. período, É, dentro desse período inicial aí de tanta perseguição, foram poucos os defensores que sobreviveram, né? Pouquíssimos, sim, né? sim. Tô olhando aqui, dando uma pesquisada por cima, por enquanto o senhor também vai dando aula, e vou pesquisar aqui os nomes que o senhor está falando, para mim, tipo, meio que, vamos dizer assim, construir aqui o meu raciocínio e entender Aham, melhor, né? Minha forma de aprender. É, que praticamente todos, né? A maioria dos que, de alguma forma, defendeu, né? O Evangelho de Cristo morreu, né? Foram poucos sim, que sobreviveram. Eram sim. muito severos, né? Quanto à perseguição. O que fez também muita gente abandonar também nesse período a fé cristã, voltando-se para os velhos caminhos. Isso aconteceu também, Sim. infelizmente. Ah, só lembrando, gente, eu não esqueci da minha promessa, tá, de que esse material vai estar disponível para vocês, tá? Tá sendo produzido. Eu acredito que o do segundo semestre eu vou ter tempo já para quando começar, tá tudo pronto, tá? Eu fui surpreendido com o convite para dar a aula, né? Não estava. E aí eu estava com a minha terminando a tese a minha dissertação do mestrado, fazendo matérias aqui para o seminário também, então ficou bem corrido para conseguir.
montar tudo. Então, eu estou paulatinamente montando, o material e aí tem muito material que ainda não está totalmente pronto, então tanto que alguns momentos eu dou uma paradinha para poder ver. É igual quando eu faço pregação, né? Eu ponho um monte de coisa que eu acho que eu preciso e daqui a pouco eu começo a falar, isso aqui não precisa. E aí você está no meio, você tem que parar e rever aqui algumas coisas. Mas vai dar tudo certo e na parte 2 vocês vão, acho que quando começar vocês já vão estar com a apostila todinha na mão, vai ser mais fácil também até para acompanhar e tudo mais na sequência, tá bom? Esse semestre eu termino esse primeiro material e aí eu vou ter, acho que é só setembro, né, se não me engano, a próxima parte de história da igreja, então aí eu tenho tempo de deixar tudo montado, sem, acho que aí eu vou estar com menos coisas para fazer, se Deus quiser. Vamos lá. Então, o Justino vai morrer, né, nesse período e a coisa continua. E eu quero, pelo menos, para nós irmos, pelo menos, para mais um nome aqui, nós vamos ter o martírio de Policarpo. Vamos ter o martírio de Policarpo, e eu acho que saí aqui só um minutinho. Isso. Martírio de Policarpo. Policarpo era um bispo de Esmirna, um bispo de Esmirna. Ah, e é interessante que, em vista de seu martírio, foi muito cristão e nobre. Ele estava preparado e pronto para os seus perseguidores, sem ser impulsivo ou imprudente. Ser impulsivo ou imprudente, como alguns, em meio à excitação, tinham sido. Quando ouviu os gritos das pessoas exigindo a sua morte, a sua intenção era permanecer em silêncio na cidade e esperar a decisão de Deus, que Deus tomaria sobre ele. Mas, pelas súplicas da igreja, ele se permitiu ser persuadido a se refugiar em uma vila vizinha. Ali passou algum tempo com alguns amigos, ocupado noite e dia em oração por todas as igrejas em todo o mundo. Mas os seus perseguidores descobriram o seu retiro, e quando lhe disseram que os oficiais públicos estavam à porta, ele os convidou a entrar. Pediu para que servissem carne e bebida, pediu que lhe concedesse, lhe concedesse uma hora de oração silenciosa. E no fim ele acabou orando 2 horas, isso segundo conta da história, muito de devoção realmente, de estar diante do Senhor. Então ele vai depois até a cidade, diante do procônsul, e que aparentemente não era uma pessoa hostil contra os cristãos, e ele evidentemente sentia pelo idoso, né? Policarpo era um homem idoso, né? Mas ele não pôde fazer nada para salvar, né? Ele, interessante, pediu-lhe que jurasse pelo espírito do imperador que desse prova de seu arrependimento, ou seja, que Policarpo não ia falar de Cristo. Mais. E Policarpo foi calmo e firme, com seus olhos erguidos para o céu. O procônsul novamente pediu-lhe: negue a Cristo e te libertaremos. O velho homem respondeu: 86 anos tenho servido, e ele só me fez bem. Perdão, 86 anos o tenho servido, e ele só me fez bem. Como eu poderia negá-lo? Meu Senhor e Salvador? Então aí o governador, vendo que tanto promessas como ameaças eram em vão, ele é forçado a proclamar no anfiteatro. Policarpo se declarou cristão. A população cristã, pagã, perdão, né, com um grito enfurecido, respondeu: este é o mestre do ateísmo, pai dos cristãos, o inimigo de nossos deuses. Por culpa dele, tem tantos deixado de oferecer sacrifício. Então, o governador, assim, cede às exigências do povo, e Policarpo deveria morrer na estaca, ser empalado numa estaca.
judeus e pagãos se apressaram para trazer madeira para esse fim. Quando estavam prestes a fixá-lo com pregos na estaca, ele disse: Deixem-me assim. Aquele que tem me fortalecido para enfrentar as chamas também me capacitará a ficar firme na estaca. Antes que acendessem o fogo, ele orou: Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado Jesus Cristo, por meio de quem temos recebido de ti o conhecimento de ti mesmo, Deus dos anjos, de toda a criação, da raça humana, do justo que viveu na tua presença. Eu te louvo por ter me achado digno deste dia e desta hora, para fazer parte do rol de tuas testemunhas no cálice de teu Cristo. Aí o fogo começou a subir sobre ele, arder nas chamas que se movimentavam ao redor do seu corpo, né? E ele então era como uma figura de uma vela, né? Ali pegando fogo. E é interessante que as pessoas ali, achando que o fogo não iria o consumir, mergulharam uma lança em seu lado e assim Policarpo foi morto. Né? Então são apenas breves relatos, né? A gente não vai se deter aqui com tantos detalhes, mas são breves relatos sobre martírio de homens honrados e admiráveis como o bispo Policarpo também, né? Como realmente a graça do Senhor fortalece a igreja. Tá? No fim do primeiro período, que vai agora até o ano 177, a França também se torna um local de muita perseguição para os cristãos. Muita perseguição. A França, ela acaba se tornando talvez aí um dos lugares mais terríveis aí para a perseguição da igreja. Na França, depois nós vamos, se vocês lerem o livro aí, História Ilustrada do Cristianismo, eu acho que tem um livro, A Era dos Mártires, uma da parte, né? Vai contar histórias bem interessantes, especialmente tem uma sobre o período dos huguenotes na França. Não sei se alguém está lendo essa parte aí, né? Não lembro como é que ficaram as divisões na minha mente agora, mas quando da Era dos Mártires, eles realmente houve uma perseguição muito grande na França contra os cristãos e, de fato, muitas mortes sangrentas que realmente levaram a igreja realmente a um período bem difícil, mas interessante, irmãos, como Deus fez com que nesse período a igreja crescesse. Como Deus fez com que as pessoas se manifestassem em prol do evangelho. No meio da guerra é que houve, de fato, o crescimento. E não no meio da paz. Não quando a igreja é estatizada, né? Não quando começa-se as facilidades. Foi no meio da batalha, do ataque, no meio da guerra, realmente, que as coisas aconteceram de uma maneira diferente. Né? Mas esse período, então, a igreja vai sofrer muito ali no ano 177, nesse período da história da igreja. Realmente a igreja ela vai ser uma igreja sofredora, uma igreja que está sendo de fato atacada simplesmente por causa da verdade que ela crê. Então, crentes sendo escravizados por confiar, por declarar Jesus. Nós temos aí homens, só para citar aqui, né, que a gente muitos eram presos, muitos eram mortos dentro das masmorras, ah, por causa do fedor mesmo, o cheiro, o ar sufocante, doenças terríveis, né? Como o próprio Paulo teve, entre outros, mas tudo por causa da verdade. Né? Nós temos alguns homens, como Vétio, que era um jovem de boa posição social, mas declarou-se cristão.
perdeu tudo, e acabou sendo martirizado. O bispo Potino, que também foi martirizado, entre outros homens, naquele período, e até escravos também, que se voltaram para o Evangelho, tiveram seu coração firme em Cristo, mantiveram a sua fé, não negaram, foram martirizados. Não são conhecidos como Policarpo, são conhecidos como outros homens, mas fizeram também, foram firmes na sua resolução de servir ao Senhor. E por trás disso tudo, para a gente caminhar aqui para o fim hoje, tem mais curta a aula hoje aí, até porque não entrar em outro ponto agora, a igreja estava orando. Né? É digno de nota a gente lembrar que nesse período nós temos uma igreja que é firme em oração, que é fiel em oração, que se levanta para defender os cristãos, né? Diante das situações. E a oração é um meio muito forte da igreja a realmente falar ou definir sua posição em relação a estes homens, e mulheres, e escravos, e servos, e até senhores que se declararam cristãos, e isso trouxe perseguição e morte. Então, nós temos nesse período dos mártires, aí nessa primeira etapa da igreja, da martírio e da perseguição da igreja, são estes homens fiéis a Deus, e uma igreja fiel, uma igreja que ora, uma igreja que ajuda, uma igreja que se manifesta, uma igreja que não se curva diante do ataque, mas ela vai se manter pura, verdadeira, fiel mesmo no meio do ataque mais veemente que a igreja está sofrendo.